Nesse instante eu passo a palavra ao reverendo Wildes, que é pastor da igreja, é também vice-presidente do nosso presbitério e secretário de apoio pastoral. Ele estará trazendo a palavra de Deus nessa noite, que nós possamos ouvir como de fato ela é a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, graça e paz. Dizer da nossa satisfação estarmos aqui nesta noite, num ato de gratidão a Deus pela vida, pelo ministério do reverendo Adiel. Também agradecemos a Deus pela vida da sua esposa, sua companheira esteve ao seu lado durante esses anos. Nesta noite, pensando em meditar, queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a parte A do versículo 9. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, a parte A do versículo 9. Diz assim o texto: porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Baixa a sua cabeça mais uma vez para uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças pelo ministério que o Senhor tem confiado a alguns e te agradecemos e reconhecemos ser um desafio formidável quando nós nos tornamos cooperadores do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do reverendo Adiel, pela vida da sua família, da vida da sua esposa, seus filhos. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e pedimos que o Espírito de Deus aplique ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, nós temos o costume de olhar para trás e, na verdade, ver que o tempo passou e muitas vezes nós sentimos saudades. Muitas vezes nós relembramos as lutas, mas também nós lembramos a vitória. Nessa caminhada, seja do nosso ministério pastoral, seja como cristão, nós edificamos colunas, que nesta noite quero chamá-las de colunas do caráter cristã, que são atitudes essenciais de uma fé viva no Senhor que nos chamou, nos capacitou para o ministério. Como ponto de partida, eu queria chamar a atenção para a coluna de uma fé genuína, pois pela fé o cristão crê ser verdadeiro tudo que foi tornado conhecido na palavra, na qual Deus fala de modo autoritativo, e nesse sentido o ministro também vê na palavra um grau superior de excelência sobre todos os demais escritos. A palavra revela a glória de Deus, como ela é vista nos seus atributos. Segunda coluna, nesse momento de introdução, destacamos na formação do caráter cristão, destacamos aqui a obediência. A grande comissão dada por Jesus Cristo aos seus discípulos indica o quanto a questão da obediência é fundamental para o ministro e os crentes. A obediência é tão importante que, se não estiver presente na vida daqueles que afirmam ser cristão, a fé pode ser até questionada. E a palavra do Senhor nos chega a dizer que é bem melhor obedecer do que cultuar. Então, o ministro, ele edifica a coluna da sua fé
fé genuína no Senhor, que o chamou, que o capacitou, mas também obedece a esse chamado, obedece à sua orientação e toma as decisões em cima dessa obediência. Mas uma terceira e última coluna que poderíamos pensar nesta noite é a da gratidão. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, para agradecer. A gratidão, ela é a memória do coração. Se permitirmos que o Espírito de Deus que habita em nós trabalhe por nosso intermédio, nos capacite, é Ele que também que nos habilita a dar graças todos os dias, não importando as circunstâncias em que estamos passando, as lutas, os vales, os desertos, as mortes. A palavra do Senhor nos diz que em tudo devemos dar graças. E é por isso que nós nos reunimos aqui nesta noite, para agradecermos a Deus. Nesse ato de gratidão a Deus, de um cooperador do Senhor, porque de Deus somos cooperadores, eu quero chamar a atenção nesta noite para 3 momentos que os cooperadores de Deus não podem esquecer. Primeiro, reverendo Adiel, eu quero chamar para o passado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz assim: quer esquecer das coisas que ficaram para trás. Paulo tinha razão em dizer isso. Eu imagino que Paulo estava tentando corrigir alguns erros do passado e viu que isso era impossível fazer. Antes de conhecer a Jesus, ele era um homem mau. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz que era um perseguidor, ele diz que era um arrogante, ele diz que era um blasfemador. Ele mandava prender e matar os cristãos da sua época. Imagina o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era sua família. Como é que ele conseguiu superar isto e ainda ser um homem usado por Deus, livre da condenação e da culpa? Ele responde no versículo seguinte do capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhar para a vida do reverendo Adiel, o que é que ele deveria então lembrar na sua caminhada do passado? Ele deveria lembrar que o Senhor Deus é misericordioso, e que o Senhor Deus é fiel, e que o Senhor é a única esperança que nós temos na terra dos viventes. É o Deus que é misericordioso, é o Deus que é fiel, é o Deus que é a nossa única esperança, que nos capacita para podermos cooperar com o Senhor, pois do Senhor nós recebemos uma missão. E aí precisamos olhar para o passado e lembrar dessas coisas, saber que tivemos lutas, mas entender que Deus se fez presente em todos os momentos. E aí vale bem pensar o que nos diz Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O cooperador precisa olhar para o passado e lembrar que o Senhor é misericordioso, lembrar que o Senhor é fiel, lembrar que o Senhor é a nossa única esperança. Mas não existe só apenas passado. Também, reverendo Adiel, existe um presente. E mesmo jubilado no presente, precisa ousar. Pois Deus não nos chamou para vivermos na tragédia, mas na alegria, no riso. Deus nos concede sempre uma nova oportunidade, pois na certeza Deus tem feito grandes coisas. Não é hora de parar. Ele não pode parar. Ele não pode parar de vigiar, de orar, de meditar na palavra, de se atualizar, de estudar, de pregar com vigor, de visitar, de investir no reino de Deus, de investir nele mesmo.
Ele precisa continuar cuidando da sua alma, cuidando do seu corpo, crescer espiritualmente, ensinar, aconselhar, não parar de ganhar almas, cuidar bem de quem cuida dele, cuidar dos fundamentos da sua casa, cuidar da porta dos seus lábios, pois os nossos lábios são os portais do nosso coração. Ele precisa, no presente, encarar o deserto como um rio em potencial, pois o Senhor Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Por mais deserto que seja a vida, Deus sempre mostra que há um rio em potencial. Viva o presente como presente de Deus. Cooperador de Deus, ele precisa olhar para o passado, entender que no passado tiveram lutas, também vitórias, mas compreender que Deus foi misericordioso, compreender que Deus sempre demonstrou a sua fidelidade e entender que Deus era a única esperança. Ele precisa olhar para o presente e ser ousado. Ele precisa continuar investindo na sua vida. Ele precisa continuar investindo na vida da igreja, ele precisa continuar crescendo, mesmo que haja um deserto, ele precisa enxergar que há um potencial, e o próprio Jesus disse que quem bebe da água do seu interior transforma-se em um rio a correr para a vida e para sempre. Mas não há só passado e presente para quem está sendo jubilado. Ainda há um futuro. E o futuro é para sonhar. E alguém já disse, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então pode sonhar. E aí precisa sonhar e viver cada vez mais apaixonado por aquele que o chamou, por aquele que o vocacionou, por aquele que o chamou para ser cooperador. Precisa aproveitar as oportunidades e as portas abertas por Deus. Precisamos, nesta noite, esquecer algumas coisas do passado, como diz Paulo, e avançar para o futuro, pois a maneira como lidamos com o passado vai determinar que tipos de episódios vamos viver no presente e no futuro. Continue a viver, reverendos, no centro da vontade de Deus. Continue a dizer como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Tenha uma nova vida, uma nova mente, uma nova esperança. És um jubilado, porém não esquecido, porém não rejeitado. Nem pense nisso. Você pode fazer muito mais agora. Temos, porém, diz a palavra do Senhor, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja manifestado, e não o nosso poder. Entendemos que em tudo somos atribulados, mas nunca angustiados, desanimados, perseguidos, desamparados, abatidos, mas nunca destruído. Por isso, nós, cooperadores, não podemos desfalecer. Precisamos olhar para o passado e entender que no passado tivemos lutas, as mais diversas, mas também tivemos vitórias, porque Deus é misericordioso, porque Deus é fiel, porque Deus é a nossa única esperança. Precisamos olhar para o presente e olhar com ousadia, saber que podemos fazer e ainda fazer muita coisa. A Reverenda Diel se torna uma referência para nós. É alguém que começou e terminou. Nós estamos lutando para isso. Eu quero um dia também terminar. Mas precisamos olhar para o futuro e continuar a sonhar. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. É só sonhar.
É só fechar os olhos. Então o sonho é grande. Mas eu queria também trazer uma palavra para a igreja. Eu gostaria, a igreja presente aqui nesta noite, de motivar você a expressar apreço pelo seu pastor, pelo pastor que está lhe pastoreando agora, ou para alguém que tenha sido seu pastor no passado. Nesse sentido, os pastores jubilados devem especialmente serem lembrados. Alguns deles nem imaginam como Deus o usou como instrumento, como um cooperador nas mãos do Redentor para abençoar inúmeras vidas, talvez a sua. Você que foi pastoreado pelo reverendo Adiel. Dessa forma, eu quero trazer algumas sugestões simples, mas que fazem diferença. Ore pelo seu pastor. Ore por aqueles que um dia pastoreou a cada um de vocês. Há uma dificuldade tremenda nos nossos dias, porque hoje muitos dos irmãos têm mais de um pastor. Porque alguns são pastoreados pelo pastor da igreja, mas outros são pastoreados também pelo pastor da televisão, pelo pastor da internet. Mas é aquele pastor da igreja, aquele que cuida da tua alma, então ora por ele. Inclua o nome dele, da sua família, em suas orações. Ore pela vida emocional, ore pela saúde física, ore pelo sustento espiritual, ore pelos pastores jubilados. Se possível, faz uma cartinha, ou manda um e-mail, ou manda um WhatsApp. Todo pastor gosta de saber como ele foi um dia usado por Deus para abençoar as suas ovelhas. Uma boa maneira de fazer isso é registrando. Faça isso. Nessas cartas, ou no e-mail, ou pelo WhatsApp, pode ser incluído informação bem pessoal, de como ele foi usado por Deus para abençoar a sua vida. Talvez um texto bíblico, aquela visita, aquela palavra que encorajou, a maneira como ele orou para você, destaque isto. Outra igreja, fale bem do seu pastor. Muitos pastores sofrem pelos comentários maldosos de alguns membros. As pessoas que parecem focalizar só os defeitos, não focalizam as virtudes. Com essa atitude, além de quebrar o 9º mandamento, perde uma excelente oportunidade de valorizar o pastor que tem. Hoje é dia da gente avançar para um alvo, e no tempo determinado pelo Senhor, o reto juiz, e receber dele a coroa da justiça. Adiel dedicou a sua vida como um cooperador de Deus. Um homem tem um testemunho, edificou a sua casa, cuidou da sua casa, pastoreou o seu, pastoreou também a sua igreja. Eu te digo, Adiel, guarda o bom tesouro. Guarda o bom tesouro. Seja fiel, e no tempo determinado receberá a coroa da justiça. Adiel, que o Deus Criador te guarde. Que o Deus Salvador te dê graça. Que o Deus Consolador te dê paz. A nós, pastores, sejamos fiéis à palavra do Senhor. Eu quero concluir convidando os irmãos para abrir as suas Bíblias lá no livro de Números capítulo 6, versículo 24 e 26. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quero dizer para a igreja aqui presente, que
Que o fiel te abençoe em toda a tua vida e te guarde do mal. E nesse sentido, para te guardar do mal, Deus às vezes usa humanos. E os humanos às vezes somos nós. Por isso, ore por nós. Interceda por nós. Interceda pelas nossas famílias. Ore para que possamos também chegar a esse momento da jubilação. Ore para que possamos terminar bem, como nos diz a palavra do Senhor, que o fim das coisas é melhor do que o começo. Antes de começarmos o culto, eu estava aqui pensando. Houve um dia em que Adiel, ao ser ordenado pelo presbitério de Garanhuns, recebeu dos colegas a destra da comunhão. Começou ali a sua jornada de um cooperador. Talvez muitas coisas do passado ele queira dizer como Paulo, eu quero esquecer. Mas algo que ele não pode esquecer é que Deus é misericordioso. Algo que ele não pode esquecer é que Deus é fiel. Algo que ele não pode esquecer é que Deus é a única esperança nessa nossa peregrinação. Que o fiel te abençoe. E o fiel continue a te abençoar em tua vida, te guarde do mal. Segundo, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre nós. Possamos contemplar a glória do Senhor. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Pois quando o Senhor esconde o rosto, é sinal de desgosto. O Senhor nunca esconde o rosto, mas que o Senhor levante o seu rosto. Mas que nós também possamos, de rostos levantados, como servo bom e fiel, um dia estar diante do nosso Senhor. Que o Senhor continue a abençoar o seu rebanho, a igreja do Senhor. Que o Senhor continue a abençoar a nós, pastores. Que nessa nossa caminhada possamos estar edificando colunas do caráter cristão. Possamos estar edificando a fé genuína, para que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo no fim da sua vida, combati o bom combate, guardei a fé. A gente possa estar construindo cada dia a coluna da fé genuína. Mas possamos nessa nossa caminhada como cooperadores, como peregrinos, como a igreja peregrina, possamos estar edificando a coluna da obediência, entendendo que é melhor obedecer do que cultuar. Mas também haja dentro do nosso coração, sempre, um espaço para voltar e agradecer. É por isso que nós estamos aqui. Primeiro, para agradecer a Deus que chamou este homem, a Deus que lhe deu uma companheira idônea, ficou ao seu lado, desenvolveu o ministério juntamente com ele. Aos filhos, que o Senhor assim levante o seu rosto e dê a paz. Que Deus nos abençoe. Amém.